Sabe aqueles desenhos que marcaram a infância? Pois é, eles podem guardar uns segredos que a gente nunca imaginou. Hoje, a gente vai mergulhar em algumas teorias bem perturbadoras por trás de personagens que todo mundo ama. Então se prepara, porque a nostalgia vai ganhar um tom bem mais sombrio. A pergunta que fica é justamente essa, né? E se por trás de todas aquelas cores, de toda aquela fofura, existisse uma história bem mais sinistra? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Bom, para começar, vamos falar de um ícone que, nossa, tá no mundo todo. A primeira teoria mergulha de cabeça na origem da Hello Kitty. E já adianto, a história que contam por aí é bem sinistra. Passa longe daquela imagem fofinha que a gente conhece. Olha só que bizarro. A teoria diz que a personagem não surgiu de uma ideia criativa, sabe? Mas sim de um pacto desesperado com o diabo. Parece coisa de filme de terror, mas vamos entender os detalhes dessa história. Então, a história que contam é basicamente uma sequência de eventos bem trágicos. Tudo começa com o desespero de uma mãe, né? A filha dela com uma doença terminal, e a história termina com o suposto pacto demoníaco para salvar a menina. E agora vem a parte mais intrigante. Quem defende essa teoria aponta para detalhes do próprio design da personagem como se fossem provas, sabe? A falta da boca, as orelhas que parecem chifres e até o nome. Tudo isso, segundo eles, seriam pistas dessa origem sombria. Ok, saindo um pouco dessa história de pacto demoníaco, nossa próxima parada é lá no fundo do mar, na fenda do biquíni. Porque tem uma teoria que diz que uma das personagens mais queridas de lá é, na verdade, uma fugitiva. Se escondendo bem debaixo do nosso nariz. Essa fala da Sra. Puff, à primeira vista parece só um desabafo, né? Mas quando a gente junta com outras pistas da série, ela ganha um tom bem mais sinistro. Presta atenção nesse de novo não. É aí que tá o pulo do gato. E é aqui que as coisas se conectam de um jeito incrível. Quando a gente coloca esses dois momentos, um do lado do outro, de repente a gente tem um caso bem convincente de que a Sra. Puff é uma criminosa foragida, sempre fugindo da lei. É uma reviravolta que transforma a pacata professora de autoescola numa personagem cheia de mistérios, não é? Agora a gente vai para uma história que, convenhamos, já é meio perturbadora por si só. Mas essa teoria aqui, ela pega o final e dá um nó na nossa cabeça. E se aquele final feliz não for bem o que parece? Pra gente entender essa teoria, a gente precisa lembrar de uma coisa básica que separa os dois mundos da Coraline. De um lado, o mundo real, onde as coisas, são normais. Do outro, o outro mundo, onde a mágica rola solta e tudo pode acontecer. Beleza, então aqui tá o ponto principal. E se a fuga que a gente assiste simplesmente não for real? E se for só mais uma ilusão, mais uma teia da outra mãe para prender a Coraline para sempre? E as provas estariam justamente nessas pequenas falhas, nessas inconsistências, coisas mágicas que não deveriam acontecer no mundo real, mas que continuam acontecendo. Isso sugere que a realidade dela é só uma ilusão muito bem feita e que a porta de casa, na verdade, nunca se abriu de verdade. Essa última teoria é rápida, mas, olha, é bem perturbadora. Ela mexe com a relação super fofa entre um homem e sua rena em Frozen. E é daquelas que depois que a gente ouve, não dá mais pra desouvir, sabe? A teoria é bem direta e macabra. Dizem que a roupa que o Kristoff usa é feita com a pele da mãe do Sven. A ideia vem da aparência da roupa, que parece muito pele de rena, e do fato de que a gente nunca vê a mãe do Sven no filme. E essa interpretação dá um toque totalmente sinistro para a amizade dos dois. Aquela conexão forte que o Sven tem com o Kristoff não seria só amizade. Seria algo instintivo, trágico e inconsciente, ligado à pele que o Kristoff está vestindo. Bom, depois de todas essas histórias, fica uma pergunta no ar, né? Por que a gente gosta tanto dessas teorias sombrias? O que tem de tão fascinante em, basicamente, arruinar as nossas próprias memórias de infância? Talvez seja um jeito da gente se reconectar com essas histórias que a gente amava, só que agora com um olhar de adulto. A gente pega narrativas que pareciam super simples e transforma em algo mais complexo, mais misterioso. Talvez isso reflita um pouco como a gente vê o mundo hoje. Um lugar com mais camadas e às vezes um pouco mais sombrio. No fim das contas, fica claro como uma simples mudança de ponto de vista pode, de repente, mudar tudo e deixar uma marca para sempre nas nossas memórias. A pergunta que fica é, depois de tudo isso, qual desses desenhos nunca mais vai ser visto do mesmo jeito por quem acompanhou essa história?